Mercado financeiro. Bom, Gustavo, começando com a análise do mercado financeiro, hoje tivemos dados dos Estados Unidos, dados dos empregos, com o setor privado criando aí 42 mil postos em outubro, e esse resultado veio acima das expectativas de mercado, que previam aí mais ou menos 38 mil postos de trabalho gerados no mês passado. Você sempre fala que o que importa para a economia do mundo são os Estados Unidos e o que acontece por lá. Com a divulgação desses números hoje, pela manhã, amanhã aqui no Brasil, lá já passagem aí para o período da tarde praticamente. Quais as reações de mercado e quais os pontos que te chamam a atenção? Vale lembrar que os únicos dados que estão sendo publicados são dados de pesquisas privadas, né? Dado shutdown. Então, o peso desses dados, quando quebram expectativas, são até razoavelmente maiores, porque são as únicas fontes de informação que de fato estão sendo divulgadas. Nesse caso, né, da ADP, né? Que são a criação das vagas privadas em si, que antecederia, né, o que teria amanhã, que seria o payroll, mas há muito tempo a gente não tem esse dado. Então, a criação de vagas, embora de maneira bastante singela, 42 mil vagas, para uma economia como os Estados Unidos pareça pouco, mas a gente está vindo de dados que estão, inclusive, negativos, não é isso? E que são importantes para tentar simbolizar desaceleração econômica ou não e amparar esse medo, né, que o Banco Central americano tem demonstrado muito mais para o mercado de trabalho do que para a inflação, para tomar as suas decisões, né, e meio que cortar juros quase como comprando um seguro. Então, esse dado, embora, né, tenha vindo acima das expectativas, assim, eu acho que não muda tanto o plano de voo, né, que já está razoavelmente desenhado, né? Assim, o que eu acho que está mais em dúvida é se o ritmo de corte nas próximas reuniões do Banco Central americano ele continua dado as últimas entrevistas, né, que a gente teve dos diretores votantes, mas assim... Parece que o Banco Central americano ele está muito pior do que ele, em geral, ele era em termos de comunicação, né? Você está tendo divergências, agora não está tendo mais votações específicas por unanimidade, né? As entrevistas não estão sendo tão claras, né? O processo de comunicação não está sendo tão claro, então isso tem levado a algum nível de incerteza um pouco maior. E quando a gente olha para isso, assim, isso é um dado que vem, né, depois de um dia como ontem, que foi aquele dia que a gente descreveu como sendo, né, dias que acabam acontecendo simplesmente porque tem mais vendedor do que comprador, o que a gente chama, né, de sell-off ou risk-off, etc. Então, de uma maneira ou de outra, está tentando, né, voltar para um patamar um pouquinho melhor do dia de ontem por conta disso, mas não é tão forte. As dúvidas continuam as mesmas, né, sobre rumos da política monetária, mas mais do que isso, os níveis de incerteza que estão sendo causados, né, no nível de crescimento econômico, dado que a gente também não tem esses dados. E óbvio que isso vai refletir para o Brasil como um todo, né, e aqui assim, a tonalidade é votação, né, na Câmara, ali no Senado, sobre, né, a isenção dos 5 mil reais junto, né, com o aumento das bets, CSLL e etc. Aqui, né, a gente também teve a divulgação, né, de alguns balanços no final do dia de ontem, começo do dia de hoje, que são importantes, né? No caso, talvez o mais importante foi o balanço de Itaú, né, rodando meio reloginho, assim, sem muita surpresa, nível de retorno sobre, né, o equity, né, o ROI altíssimo, muito superior a seus pares, mas aí o que o mercado está tentando fazer conta agora é assim, se todos os concorrentes, Bradesco, Santander, etc., né, que tinham enfrentado muito mais dificuldades que Itaú, estão fazendo o seu dever de casa, né, será que esse gap que o Itaú colocou em relação aos seus concorrentes, ele se mantém, né, ou ele vai acabar sendo, né, se fechando, né, ao longo do tempo? Se ele fecha ao longo do tempo, talvez a precificação de Itaú hoje seja uma coisa mais price to perfection, né? Caso contrário, não. Né? E aí outros balanços específicos, aí, talvez destacando CSN, que veio abaixo das expectativas, né? Pão de Açúcar, que veio talvez um pouquinho acima das expectativas, mas passa por um momento extremamente delicado, ainda refletindo muito, né, todas as questões pós-pandemia, mas principalmente,
né, o risco de contencioso tributário, que a gente tanto discute aqui. É bom olhar para os casos reais, né? Assim, Pão de Açúcar talvez seja um dos casos mais emblemáticos do quanto que a parte de contencioso tributário e incertezas na tributação, inclusive em relação ao passado, podem afetar tanto a operação de uma empresa, né, como é esse caso. Então, acho que, no geral, é meio que mais do mesmo, né, mas o mais do mesmo ele continua bastante animado, né, e a gente está entrando na reta final do ano aí e que tem muito pouco tempo hábil para fazer muita coisa que precisa ser feita. Bom, Gustavo, e nós temos aqui no Brasil o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgando hoje no inicinho da noite, né, a definição da nova taxa Selic. Temos uma expectativa de manutenção desses juros em 15% e o Copom observa uma convergência da inflação para a meta. Mas você sempre fala sobre o grande ponto, que é o tom do comunicado. Se vem mais duro, se sinaliza uma cautela, se vem mais suavizado. O que esperar deste comunicado às 6h45 da tarde / noite desta quarta-feira, que não é a super quarta? Sem dúvida, o mercado brasileiro hoje gira em torno do Copom, e aqui só fazendo 2 adendos. O primeiro, né, é sempre importante lembrar que política monetária não é decidida baseada na inflação corrente, mas na inflação esperada, né? Então é sempre importante lembrar, porque tem ministro da Economia que fala o contrário, aí, inclusive nos últimos dias, né? E a segunda coisa que eu destacaria é que esse é um comunicado difícil de ser feito. Porque o Copom ele tem visto, como você comentou, né, a convergência das expectativas inflacionárias, mas ainda muito distante de onde que tem que convergir. Né? É importante que tenha, né, caído ali dos seus 4 alto, 4,50 para alguma coisa perto, né, mais baixo de 4,20, 4,30, mas ainda está muito longe ali do seu 3. Né? Isso falando para 2027, 2028, né, as mais relevantes para o horizonte da política monetária. Outra coisa, assim, o Copom ele não olha só para o Focus, que é esse sentido esperado da convergência. Ele vai olhar para as inflações implícitas, que são os preços das inflações projetadas pelo mercado por aqueles que de fato estão alocando capital de risco. Né? Então, é o que o mercado precifica através, né, dos títulos pré-fixados, né, e dos títulos indexados à inflação. A diferença entre essas duas coisas é o que a gente chama de inflação implícita, que está acima, né, do nível projetado pelo Boletim Focus e, né, acerta mais no longo prazo do que o Boletim Focus ao longo do tempo. Mas dado esse adendo, esse é um comunicado muito difícil que ele tem que fazer. Por quê? Porque, embora ele possa assumir que está tendo esse processo de melhora de convergência, se ele assumir isso de uma maneira muito forte e de que isso talvez seja importante, né, mais do que o mercado está dando atenção, né, ele corre o risco de mudar o discurso dele do hawkish, né, que a gente fala, nesse tom agressivo, preocupado com o balanço de riscos inflacionários, para um tom um pouco mais dovish, né, que é um tom um pouco mais leviano, menos preocupado e mais tomador de risco para o processo inflacionário. Se ele deixa isso transparecer, o mercado vai antecipar muito, né, o corte de juros. E se ele antecipa o corte de juros, isso torna que as condições financeiras fiquem mais soltas. Ou seja, eu vou antecipar, né, meu investimento ou qualquer outra coisa do tipo, e isso não desaquece a economia como ele deveria fazer para, né, de fato desinflar a economia no nível que ele precisa para o nível convergente. Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado, né, e aí ele pode fazer isso de algumas maneiras, né, assim, primeiro que ele pode não alterar a projeção de IPCA que ele tem. Né? Ele pode manter exatamente a mesma projeção que ele tinha 40 dias atrás, mesmo que, né, o Focus ou a própria inflação implícita tenha caído. Né? Esse é um caminho. Né? Talvez ele opte por ainda deixar o balanço de riscos simétrico para alta, né, assim como para baixa, né, mesmo assumindo, né, que tem algum processo de melhora convergente. Talvez ele coloque, né, que os riscos, né, do lado fiscal, né, em ano eleitoral ele aumenta e etc. e pode, né, tornar esse balanço um pouco mais difícil de olhar. É muito importante que continue, né, por unanimidade, né? Isso daqui é bem relevante. Então a gente está... E temos que discutir também que a gente está na penúltima reunião do ano, né? A gente ainda vai ter a última reunião em dezembro, em que existe uma probabilidade implícita muito baixa dele começar o corte ali. Né? A grande parte da probabilidade está para o primeiro trimestre do ano que vem, muito mais em março, inclusive, do que em janeiro, e ele tem que persistir, ele tem que perseverar nisso. De novo, porque quanto mais ele demora, né,
para cortar os juros e mais ele ancora as expectativas, mais rápido e mais intensamente ele pode cortar os juros quando ele de fato começar o ciclo, né? Então assim, a gente tem que ponderar todas essas colocações e sobre uma nova situação de contorno. Porque tem dois diretores que são muito importantes, né, para a composição do Copom hoje, que deixam de ser diretores, né, na composição seguinte, que começa a partir do ano que vem. Dentre eles, talvez o mais relevante, que é o Diogo Guilhem, né, que ele ainda é uma voz um pouco mais hawkish, um pouco mais preocupada, que é membro, né, ele é o diretor de política econômica, né, de política monetária, que fazia parte, ele era o braço direito do Roberto Campos, né? Então ele ainda é uma voz que ancora parte das expectativas do mercado, que essa perseverança do Banco Central ela vai continuar, né? Muito embora eu já assumi isso daqui, né? Eu cometi um erro quando o Galípolo entrou, que eu achava que ele seria muito mais leniente, ele tem feito um trabalho muito mais técnico do que qualquer pessoa poderia esperar, né? E eu espero que ele vai continuar isso, mesmo que, né, a composição da diretoria mude. Mas só que você coloca uma probabilidade de diferença na análise dos dados. Se um diretor que entra, que não é o Guilhem, ele tem alguma tendência, né, ser um pouco mais tomador de risco para a inflação. Então, assim, não vai mudar, vai continuar a 15, mas ele não pode sinalizar que ele vai começar a cortar. Ele tem que manter esse tom bastante duro, bastante ríspido, né, para manter a ancoragem, né, dessas expectativas convergindo, né, dado que ele mantém o carrego, né, o que a gente chama o carry, a diferença dos juros brasileiros para os juros americanos, ainda muito alto, né, e isso favorece ainda mais a convergência pela ancoragem cambial que a gente tem num período que é sazonalmente, né, de envio de lucros ao exterior pelas empresas. Então o dólar já é um pouco mais, né, difícil, né, assim, no final do ano, mais, em termos sazonais. Mas enfim, eu acho que diria que é isso, né, e graças a Deus a gente ainda tem um Banco Central técnico aí, mesmo que, né, a política fiscal seja judicializada, seja feita de maneira errada, né, e o cara que é responsável pela política monetária, que é o Haddad, começou a querer falar sobre política monetária e não deveria estar falando absolutamente nada.